Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo uma recapitulação do livro de Gênesis, esse livro que é tão precioso, que traz tantas verdades espirituais relevantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E no nosso último encontro, fizemos uma recapitulação, um resumo da história do dilúvio, começando ali no capítulo de número 6, e vai até o capítulo 10, quando fala dos descendentes de Noé. Hoje, com a graça de Deus, eu pretendo avançar nessa recapitulação, entrando na segunda parte do livro do Gênesis. Como tenho dito aos irmãos, o livro de Gênesis está organizado em duas partes. Nós temos a primeira seção, que é composta de 11 capítulos, começa no primeiro, vai até o capítulo 11. E essa primeira parte do Gênesis é denominada de a história primitiva, a história primeva. Nós temos aí a criação do mundo, a criação do homem, a instituição do casamento, a queda, as consequências da queda. Vem também o dilúvio como consequência da impiedade que predominava sobre o mundo nessa época de Noé. E termina com a história da Torre de Babel, no capítulo de número 11. Hoje nós iremos iniciar a segunda parte, que vai do capítulo 12 até o 50, o último capítulo do livro do Gênesis. E essa segunda parte, ela é denominada de história patriarcal, pois aqui nós temos a história dos patriarcas de Israel, ao todo foram 15, mas nós temos aqui muito especialmente a história dos quatro principais patriarcas de Israel, melhor dizendo. Nós temos a história de Abraão, temos a história de Isaac, temos a história de Jacó e a história de José, que era um dos mais novos patriarcas, mas a sua história é muito inspiradora para todos nós. E hoje iremos pensar um pouquinho na vida de Abraão, na trajetória de Abraão. Eu pretendo expor o capítulo 12, evidentemente que não poderei entrar em detalhes, pois o tempo não nos permite entender e compreender e estudar o texto na sua totalidade, mas nós iremos passear aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, e esse capítulo é muito sui generis. Ele é um capítulo muito relevante para todos nós. Por quê? Porque aqui nós temos o registro da chamada de Deus para Abraão. O Senhor o chama, o Senhor se revela a Abraão e o comissiona a ser o seu primeiro missionário na terra. Ele sai de Ur e vai para Canaã, para ali o nome do Senhor ser conhecido através dele e dos seus descendentes. E na segunda parte do capítulo 12, nós temos um momento em que Abraão fraquejou na fé. E podemos até nesse momento da vida do patriarca, extrairmos lições para a nossa vida espiritual e para a nossa vida cristã. A chamada de Abraão, basicamente, é formada por dois elementos que nós iremos identificar aqui nos 9 primeiros versículos. Nós temos no versículo 1 o que chamamos de o desafio de Deus. Então, primeiro Deus desafia Abraão a se lançar e a viver por fé. Do versículo 2 ao versículo 9, nós temos uma série de promessas de Deus a Abraão. E essas promessas eram decorrentes da fidelidade de Abraão e da sua fé em Deus. Por que é tão importante estudar sobre a vida de Abraão? Porque Abraão é para nós o nosso pai espiritual. Ele é o pai de todos que creem. Ele é o pai da fé. Em Gálatas, capítulo de número 3, dos versos 6 a 9, o apóstolo Paulo assim diz sobre Abraão: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então perceba você que o apóstolo Paulo está nos afirmando, e afirmando os crentes da Galácia, que aqueles que creem em Deus,
e servem a Deus por fé, são espiritualmente filhos de Abraão. Paulo estava dando uma alfinetada aqui nos judaizantes da época, que negavam a filiação dos cristãos ou daqueles que não eram descendentes físicos de Abraão. Paulo está dizendo que existe um Israel espiritual, que é gerado da cruz, não lá de Abraão, o patriarca, mas da cruz. E esses que creem em Cristo como Messias, que era descendente de Abraão, esses são filhos de Abraão na fé. E como filhos, nós somos o quê? Herdeiros de todas as bênçãos espirituais que Deus prometeu a Abraão. Então vamos entender aqui o texto, iniciando aqui no versículo de número 1, o texto diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nós temos aqui o que podemos chamar de desafio de Deus para Abraão. E esse desafio é constituído em 3 partes. A primeira delas se constitui na ordem de Deus de que ele deveria sair da sua terra. E que terra era essa que Deus estava fazendo menção aqui? É a terra de Ur dos Caldeus. Era uma cidade muito poderosa naquela época, talvez a 3ª ou a 4ª maior cidade ali da Mesopotâmia. E como os irmãos devem saber, a Mesopotâmia fica ali entre rios. O termo Mesopotâmia significa exatamente isso, terra entre rios. Era uma terra que ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre, e era banhada ali pelo Golfo Pérsico, né? Ficava ali próximo ao Golfo Pérsico. Então essa faixa de terra, ela tinha ao norte uma grande cidade chamada Nínive. Na parte setentrional, nós temos talvez a maior de todas as cidades, que é a cidade de Babel, que depois vira Babilônia. E no sul, a 160 quilômetros ao sul da Babilônia, nós temos exatamente a cidade de Ur dos Caldeus. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande. Alguns sítios arqueológicos já encontraram algumas edificações da época de Abraão, que remonta ao período patriarcal, em que haviam casas que tinham andares. Nessa época, nós estamos falando aqui de muito tempo, na Idade Antiga, e já existiam edificações, casas em andares. Tamanha era a evolução arquitetônica da engenharia dos moradores daquela cidade. Era uma cidade possivelmente murada, uma cidade bem guarnida, uma cidade comercialmente evoluída. Essa era a cidade de Abraão, a cidade em que ele nasceu. E a primeira ordem de Deus para ele foi: sai da tua terra, sai deste lugar bom, prosperamente falando, bom para quem cria animais, bom para quem exerce o comércio, bom para quem procura uma segurança, uma estabilidade. Tudo que alguém poderia procurar, teria ali em Ur. Era uma cidade que oferecia tudo para os seus moradores, porque era uma cidade extremamente desenvolvida. Mas Deus manda que ele saia de Ur. Por quê, irmãos? Deus não poderia, de Abraão, fazer uma nação ali em Ur, e o povo de Israel sair de Ur, mas Deus não quis assim. Deus não quis dessa forma. Por que Deus mandou Abraão sair de Ur? Nós podemos pontuar algumas razões pelas quais Deus mandou que ele saísse da sua terra. E a primeira delas, Deus estava treinando Abraão a viver por fé. Abraão estava sendo treinado a depender exclusivamente de Deus. Se Ur era essa cidade que tinha tudo isso, então a fé de Abraão, a confiança de Abraão, poderia muito bem estar na cidade. Estar nos recursos que ela propiciava, na segurança que ela oferecia, na estabilidade que ela proporcionava. E Deus manda Abraão abrir mão de tudo isso. Da segurança, da estabilidade, do conforto, da zona de conforto que ele vivia, e se lançar em fé. Deus estava tirando de Abraão tudo que para ele representava segurança, para que ele aprendesse a depender de Deus. E Deus o manda para uma terra distante, uma terra desértica, para lhe mostrar que Abraão não dependia da cidade ou da terra onde ele iria, mas do Senhor que o abençoaria. A confiança de Abraão
deveria estar em Deus e não no lugar onde Deus queria que ele fosse ou que ele estivesse. E na nossa vida também não é assim, irmãos? Às vezes nós não entendemos os porquês da nossa vida, porque às vezes Deus tira algo de nós, Deus permite determinadas situações. Quem sabe Deus está nos tirando da zona de conforto, porque Ele quer que nós vivamos experiências novas com Ele. Ele quer que nós saiamos de uma vida cristã medíocre, sabe, na média, para nos lançarmos em fé em suas mãos, porque grandes e maiores coisas Deus tem para nós e quer fazer através de nós. Uma outra razão pela qual Deus manda ele sair de Ur é para separá-lo da impiedade que predominava toda aquela região. No livro de Josué, no capítulo 24, verso 2, Josué diz que o Senhor, Deus de Israel, antigamente falou aos pais, ao pai de Abraão, Tera, e ao pai de Naó, que era irmão de Abraão, e pai de Ló, sobrinho de Abraão, que habitavam daquém do Eufrates e que serviam a outros deuses. Eu já ouvi alguém erroneamente dizer que Abraão foi escolhido para dele surgir a nação de Israel, porque Abraão era um homem piedoso, era um homem íntegro, era um homem reto, um homem justo diante de Deus. Mas, irmãos, não há nenhuma base bíblica para defender que antes do encontro com Deus, Abraão tinha todos esses predicativos. Possivelmente, Abraão era um idólatra. E por que nós cremos assim? Primeiro, porque o lugar onde ele vivia era um lugar em que predominava a idolatria, em que as pessoas adoravam vários deuses. Nós não tivemos a oportunidade de recapitular o capítulo 11, mas eu quero lembrar os irmãos aqui que quando nós estudamos esse capítulo, nós aprendemos que existia a religião da Babilônia. A mesma religião que é citada lá no livro do Apocalipse, que será destruída. Essa religião ela surge na época de Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Depois da sua morte, a sua mulher Semíramis, ela diz estar grávida de Nimrod, ou do espírito de Nimrod, e ela dá à luz a um filho chamado Tamuz. E ali nós temos o início da religião babilônica, onde Nimrod era considerado o sol, Semíramis era a lua, e Tamuz era o príncipe guerreiro. E eles eram divinizados e adorados. Então, naquela região ali da Babilônia, o que predominava, e da Mesopotâmia em si, o que predominava era a idolatria. Possivelmente Abraão também era um idólatra. Ele tinha os seus deuses, os seus ídolos. Uma outra razão pela qual cremos que Abraão era idólatra era o seu nome. O que significa Abrão? Porque até então seu nome não foi mudado. Deus só muda o seu nome quando entra em aliança com ele no capítulo 17 e muda o seu nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões, mas o que significa Abrão? Pai exaltado, ou pai das estrelas. Possivelmente o seu pai era guiado pelas estrelas, era um mago, e Abraão talvez adorasse também os astros, as estrelas. E então, dessa forma, Abraão possivelmente era um idólatra. Meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso é que Abraão foi escolhido por Deus, não porque ele tinha algum mérito nessa escolha, mas em graça, Deus olhou para Abraão e disse: eu vou escolher você para de você fazer uma nação, e através dos seus descendentes, o meu nome ser glorificado sobre a face da terra. Então não era mérito dele, era graça de Deus. O mérito é só de Deus. Mas Deus tira Abraão daquele meio. E é interessante a dinâmica do reino, a dinâmica de Deus. Porque Deus tira Abraão dali da Mesopotâmia por causa da impiedade que predominava naquela região. E séculos depois, Deus envia os descendentes de Abraão exatamente para essa região, para agora trazerem o nome do Senhor conhecido neste lugar. Foi isso que aconteceu no período do cativeiro babilônico. Os judeus vão para a Babilônia e ali Deus é glorificado, Deus é reconhecido como um Deus poderoso. Era o Deus dos hebreus, era o Deus dos descendentes de Abraão. Então olha o que Deus faz. Primeiro Deus tira Abraão de lá para tratar do caráter dele, para depois enviar os seus descendentes para levar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, naquele lugar onde imperava a idolatria e o paganismo. Uma outra razão pela qual Deus tira Abraão de Ur é para levá-lo a amar a terra que um dia seria dos seus descendentes. Uma coisa é Deus dizer: eu vou te dar uma terra, você será pai de nações.
Outra coisa é Deus dizer, saia do seu lugar e vá para a terra que eu te darei. E você viverá nesta terra, pisará nela, andará como peregrino nessa terra, como o escritor aos Hebreus no capítulo 11 bem nos cita. Mas essa terra será dos seus descendentes. Deus trouxe Abraão para Canaã para dizer para ele que aquela terra onde ele estava peregrinando um dia seria dos seus descendentes. E no coração do patriarca nasceria um amor por aquele lugar, como sendo a herança do Senhor para os seus descendentes. O que em suma nós aprendemos com esse desafio de Deus para Abraão? Que Deus estava tirando as escoras, tudo aquilo que Abraão confiava, tudo aquilo que ele depositava a sua fé, Deus estava tirando ele de tudo, para quê? Para que ele realmente se lançasse inteiramente nas mãos de Deus, no cuidado de Deus. O outro desafio, ainda no versículo 1, a parte B agora, Deus manda que ele saia do meio da sua parentela. Então, primeiro, sai do seu lugar. Abra mão da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes. Agora Deus diz, saia do meio da sua parentela e da casa de teu pai. Deus estava realmente fazendo com que Abraão rompesse com tudo, para que ele começasse uma nova história com Deus. E agora, Deus manda que ele se afaste dos seus familiares, porque esses familiares também serviriam de um porto seguro para Abraão em momento de aflição. E Deus queria que, na hora da aflição, Abraão só tivesse o Senhor para poder contar, para clamar por socorro, para que ele aprendesse que o seu escudo e a sua segurança estava somente em Deus. Mas Abraão, ele tinha dificuldade de abrir mão das pessoas. Perceba, os irmãos, que quando Deus manda ele sair, o versículo 4 diz que ele partiu. Ele partiu de Ur. Mas o que foi que ele fez? Ele levou consigo o seu pai e o seu sobrinho. Isso está no versículo de número 5. Ele parte, mas ele não vai só. Ele leva uma parte da sua família. Ele leva o seu pai e ele leva o seu sobrinho Ló. Então ele obedece a Deus em partes. Ele não obedece integralmente a Deus. Você deve estar lendo aí os versículos 4 e 5, que diz que eles partiram de Harã. Mas o capítulo 11, versículo 31, diz que quando Deus chamou Abraão, ele estava em Ur. Então ele pega o pai Tera e pega o sobrinho Ló e vão então para Canaã. Mas antes de ir para Canaã, eles saem de Ur, caminham 900 quilômetros para o norte e chegam em Harã. E ali eles ficam. E o que acontece em Harã? O pai de Abraão morre. Deus estava tirando as escoras da vida dele. Então o pai morre e é sepultado em Harã. Abraão então decide continuar a viagem e anda mais 600 quilômetros até chegar em Canaã. E quando chega em Canaã, pouco tempo depois, acontece um conflito entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E Abraão tem que abrir mão também do seu sobrinho. Isso está no capítulo 13. Então Deus realmente deixou Abraão sozinho com ele. Porque o chamado de Deus para Abraão era entre Deus e Abraão. Deus estava fazendo com que ele rompesse com tudo que para ele propiciava e traduzia uma ideia de garantia e de segurança, para que ele realmente estivesse inteiramente nas mãos do Senhor. A última parte do desafio, na parte C do versículo 1, Deus manda que Abraão vá para a terra que Deus lhe mostraria. Perceba, os irmãos, que é um desafio expressivo. Primeiro, ele abriria mão da sua terra. Segundo, ele teria que abrir mão dos seus familiares. Terceiro, ele teria que sair errante pelo caminho. E quando ele chegasse no lugar, Deus diria, é aqui o lugar. Deus não disse para ele, olha, eu quero que você saia de Ur e vá para Canaã. Deus não o informou. Quando ele chega em Canaã, é que ele fica sabendo que aquele era o lugar em que Deus queria que ele ficasse. Meus irmãos, que desafio para a fé de Abraão. Literalmente, Deus deixou Abraão às cegas. Deus não informou, Deus não falou, Deus não avisou, Deus não disse qual era o plano. Deus disse em partes, mas Deus não revela tudo, porque Deus estava treinando Abraão a viver realmente pela fé. Este era o treino de Deus.
em Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Irmãos, isso é fé. A fé não exige garantias. A fé é a confiança plena na fidelidade de Deus. A verdadeira fé não se ampara em nada que você saiba ou tenha, mas a verdadeira fé está ancorada em Jesus, o autor e consumador da nossa eterna salvação. E Deus estava trabalhando no coração do patriarca para confiar plenamente nele. A segunda parte desse encontro de Deus com Abraão, que corresponde aos versículos 2 e 3, irá trazer 7 promessas de Deus para Abraão. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que nós não somos como alguns evangélicos místicos, né, que creem que os números têm poder. Você já viu esse tipo de pessoa? Irmão, se você for fazer um propósito de oração, uma campanha, algumas igrejas fazem corrente, né? Jesus veio para quebrar as correntes, mas tem gente fazendo. Pois bem, se for fazer isso aí, tem que ser 3, 5, 7, 10, 12, 40, 21 ou 40. Tem que ser esses números. Porque se não for, não funciona. E se você fizer um propósito de 7 e só for até o 6º e não cumprir o 7º, você pode ser amaldiçoado, inclusive. Tudo de ruim pode acontecer com você. Você já viu esse tipo de coisa? É muito comum. Irmãos, isso não é um evangélico, isso é um adepto da cabala. A cabala é um ramo místico do judaísmo que entende que cada número tem um significado espiritual, esotérico, de poder. E eu nunca gostei muito de número, principalmente quando eu estudava, pouco tempo atrás, que misturaram português com matemática. Quando era só matemática ainda dava, mas quando misturaram português, botaram letra no meio, acabou comigo. Mas a questão não é essa, a questão é que nós não cremos que os números têm poder. O poder está em Jesus. Jesus é o poder. Então não importa se você vai orar 3, 7, 21 ou 40. Se você não tiver fé, você pode orar até 1000. Nada vai acontecer. Mas se você crê e tiver fé, você precisa orar uma única vez. Porque a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos por Deus. É a fé. Mas o número 7 aqui, ele foi colocado, poderia ser 6 promessas, 4, por que 7? Porque na Bíblia, o número 7, ele dá a ideia de completude e perfeição. O que o Senhor está querendo dizer para Abraão e para nós, é que esse número 7 ele é emblemático, ele significa que a bênção de Deus alcançaria Abraão plenamente em todas as áreas e as esferas da sua vida. Você entende isso, amém? Não é que o número 7 tinha aquele poder miraculoso, mas como o 7 representa completude e perfeição, Deus estava dizendo que todas as áreas da vida de Abraão seriam alcançadas por essa graça de Deus. E ele seria abençoado em todas as esferas da sua existência. Que promessas são essas? Vamos lá para elas. Antes eu preciso dizer que a palavra bênção e seus derivados aparecem aqui nos 2 versículos 5 vezes. Isso nos leva ao entendimento que a palavra-chave do texto aqui é o quê? Bênção. Deus usa aqui a palavra bênção, abençoar, benditas, em referência a Abraão e a sua descendência. A primeira promessa, que está no verso 2, diz: de ti farei uma grande nação. Esses descendentes de Abraão se tornariam o povo de Deus do Antigo Testamento. E o Senhor os nomeou como seus representantes para ser luz para as outras nações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 19. Deus diz lá para Israel que eles foram colocados como luz para os outros povos e para as outras nações. Então, fazer dele uma grande nação não significava geograficamente falando, até porque Israel é um país muito pequeno. Ele é mais ou menos do tamanho do nosso estado do Ceará. Mas em termos de importância,
Não dá para mensurar, porque esse povo é o povo da aliança de Deus e da aliança com Deus. Então farei de ti uma grande nação. A outra promessa, te abençoarei. É a promessa de que o Senhor ia abençoá-lo pessoalmente. E isso incluía uma vida longa e saudável, mas também incluía prosperidade e importância diante dos outros. E eu preciso explicar para você, antes que alguém me entenda mal, achando que eu estou fazendo aqui uma apologia à teologia da prosperidade, mas a prosperidade é bíblica, irmãos. Nós não podemos pregar contra a prosperidade no sentido de que ela não é bíblica, porque ela é bíblica. A prosperidade é sim bíblica. Deus abençoou algumas pessoas. A Bíblia chega a dizer que Deus elegeu alguns para serem ricos. É bíblico isso. Eu não sei se eu estou nesse grupo, mas se o Senhor me incluir, vai ser muito bom. Mas Deus abençoar uma pessoa, financeiramente falando, é bíblico isso. Só que a prosperidade de Deus, ela não é só financeira. Ela é em todas as áreas. Ela é em todos os aspectos da vida. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Não tem uma família equilibrada, não tem saúde. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você ser alcançado pela graça de Deus em todas as áreas da sua vida. E você ser pleno, feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. É viver além da média em todas as áreas. E é isso que Deus disse para Abraão. E o Senhor prometia que daria a ele riquezas. Por que isso? A gente precisa entender a cultura da época. Na época, os deuses eram medidos no seu poder e importância pelo que os seus fiéis tinham. Por exemplo, se a pessoa servisse a um deus lá e ela vivesse na miséria e na sarjeta, as pessoas não respeitariam aquele deus daquela pessoa. Mas se aquela pessoa fosse próspera, fosse rica, então as pessoas diziam, ele serve ao Deus chamado Jeová, Yahvé. Esse Deus realmente é poderoso, porque olha como Deus o abençoou, olha como ele é próspero. Então as pessoas mediam o poder dos deuses, muitas vezes, pelo que a pessoa tinha. E esse era o entendimento antigo, da antiga aliança, sobre o poder ou não de Deus. A gente sabe muito bem hoje que o poder de Deus não é medido pelo que Deus dá a nós. Não é isso. E hoje nós devemos buscar em Deus as bênçãos espirituais. É isso que Jesus nos ensina. Que aqueles que buscam riquezas acabam caindo e tropeçando. Devemos ser ricos da graça de Deus. E isso deve nos bastar. Deus diz para ele também, te engrandecerei o nome. Ter um nome vivo na memória das pessoas, mesmo depois da sua morte, representaria uma honra muito grande. E, irmãos, nós temos aqui um contraponto do que aconteceu no capítulo 11. Vocês lembram o que aqueles construtores da torre disseram? Nós iremos construir uma torre que vá até os céus, até Deus, e nós tornaremos o nosso nome grande. O nosso nome será engrandecido. Então eles queriam construir uma torre para que o nome deles pudesse ser engrandecido. Abraão não buscou glória. E agora Deus diz, eu vou tornar o teu nome grande. Porque aquele que se exalta é humilhado. Mas aquele que se humilha, que reconhece que eu sou e que ele não é nada, esse é abençoado por mim. Esse é exaltado. No sentido de ser reconhecido por Deus como fiel e ser abençoado por ele. Então Deus diz para ele que o seu nome não seria esquecido. E olha que coisa interessante. As 3 maiores religiões do mundo estão vinculadas diretamente a Abraão. O judaísmo, a mais antiga, o cristianismo e o islamismo. As 3 maiores religiões reverenciam a história de Abraão e o nome de Abraão, porque todas elas vieram de Abraão. Começou com Abraão. Deus realmente cumpre as suas promessas, irmãos. O que mais? Ainda sobre as promessas, nós temos aqui a 4ª, quando Deus diz, tu serás uma bênção. Eu coloquei aqui na versão revista e corrigida. Eu coloquei assim para você entender que
essa parte aqui não é apenas uma promessa, mas também uma ordem. Você será uma bênção. Deus está dizendo, você será instrumento de bênção na vida dos outros. Mas Deus está dizendo também para ele, você tem o compromisso e o dever de ser bênção para as pessoas. Não é ser tropeço, mas ser bênção na vida das outras pessoas. Meus irmãos, será que nós temos sido bênção para as pessoas? Será que nós temos sido instrumentos de Deus para outras pessoas? Abençoado outras pessoas? Com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa conduta? Eu espero que sim, porque esta é a nossa missão, sermos um canal de bênção para as pessoas. Uma outra parte da promessa, Deus diz, abençoarei os que te abençoarem. A relação de Deus com Abraão, de Abraão com Deus era tão íntima, que quando alguém abençoava Abraão, era abençoado por Deus, ganhava o favor de Deus. Quando alguém amaldiçoava Abraão, essa pessoa era desprezada por Deus, por amor que Deus tinha a Abraão. Então, tocar em Abraão era o mesmo que tocar em Deus, era o mesmo que ofender a Deus. Mas a sexta promessa diz que o Senhor amaldiçoaria os que amaldiçoassem Abraão. E deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar que essa maldição aqui, ela não tem a ver com você espraguejar. Mas essa maldição aqui no texto, ela tem um outro sentido. É o sentido de você desdenhar, desprezar, fazer chacota, esnobar. Tem o sentido de você ignorar a pessoa, agir com indiferença. O que Deus está dizendo para Abraão? Aqueles que desprezarem você, que desdenharem de você, que tentarem fazer o teu mal, eles é que receberão tudo isso. Porque eu te abençoo e a minha bênção está com você. A sétima promessa, no final do verso 3, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela transcende o tempo e o espaço de Abraão. É uma promessa histórica, sim. Deus estava dizendo para Abraão, através da tua descendência, o meu nome será glorificado, e através dos teus descendentes virá o Messias. Então essa promessa era uma promessa histórica para os descendentes físicos de Abraão, mas também era uma promessa espiritual. O Senhor já estava insinuando que o Messias viria da descendência de Abraão. O Senhor estava assinalando, indicando que o Salvador, que o Cristo seria da família de Abraão, seria da descendência de Abraão. Amém, queridos? A segunda parte do capítulo 12, que vai do verso 10 ao 20, corresponde a esses versículos. Nós temos aqui nessa segunda parte do capítulo, uma situação em que Abraão se envolveu, que mostra para nós que nenhum homem de Deus é 100% santo. Que por mais piedoso, que por mais íntegro, que por mais fervoroso que essa pessoa seja, ninguém é 100% santo. Todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos ao erro, a falharmos em algum momento. E essa história aqui do capítulo 12, ela ilustra com muita propriedade essa verdade que eu estou informando aqui aos irmãos. E é interessante, irmãos, destacar que a Bíblia, ela não esconde os erros dos seus personagens. Até porque na Bíblia não tem heróis. O único herói da Bíblia é Jesus. Na Bíblia tem homens que serviram a Deus com fidelidade, que suas vidas são inspiração para nós. Suas histórias nos ensinam a como agradar a Deus, mas às vezes a como não agir contrário à vontade de Deus, para não sofrer as consequências. E por que a Bíblia, ela não oculta as falhas desses seus personagens, que para nós são exemplos e inspiração? Porque a Bíblia não é como um filme produzido, onde só mostra aquela família perfeita, onde tudo é
um paraíso na terra, onde ninguém se decepciona, se frustra, onde ninguém fica estressado, né? Onde todo mundo fica bem. Não. A Bíblia traz a verdade dos fatos, a verdade da vida das pessoas, para mostrar que Deus não nos escolheu pelos nossos méritos, mas pelo seu amor e pela sua graça, apesar dos nossos deméritos. Então a Bíblia mostra os erros dos homens de Deus, primeiro, para mostrar que a humanidade deles é uma realidade, que eles são humanos, poderiam ser homens de fé, guerreiros valentes, homens poderosos, homens de intimidade profunda com Deus, mas não deixaram de ser homens. Eram homens fortes, mas os seus pés continuaram sendo de barros. A Bíblia mostra os erros dos homens de Deus para nos alertar sobre a importância da vigilância, irmãos. Se esses homens erraram, e o nível de espiritualidade que eles tiveram e de intimidade com Deus foi tamanha, quem dirá nós? Então é um alerta para todos nós. A Bíblia não esconde os erros desses homens para nos ensinar como nunca devemos agir. Porque, assim como eles sofreram as consequências, nós também seremos disciplinados pelo Senhor, da mesma maneira. Mas qual as lições que nós podemos extrair aqui dessa segunda parte do capítulo 12? Eu queria destacar aqui rapidamente algumas lições. Primeira delas, nem mesmo estando no centro da vontade de Deus, não deixaremos de enfrentar lutas, mesmo quando estivermos fazendo tudo certo. Vou repetir. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, passaremos lutas, inclusive quando fizermos tudo certinho. De onde foi que o senhor tirou isso, pastor? Do versículo 10. Olha o que aqui, a primeira parte do versículo 10 diz: havia fome naquela terra. Mas que terra era essa? A terra da promessa. A terra que Deus disse que manaria leite e mel. A terra que Deus disse que Abraão seria próspero nessa terra. Agora houve fome na terra. A crise chegou, mesmo na terra da promessa. Meus irmãos, é utopia achar que porque você é fiel a Deus, você será imunizado de problemas. Você não passará por lutas. Você não terá aflições. Isso é ledo engano. E a teologia da prosperidade tem gerado esse entendimento equivocado na mente de muitas pessoas incautas. Gerado nas pessoas frustração com Deus. Porque as pessoas constroem essa imagem de que se forem fiéis a Deus, se agradarem a Deus, os problemas nunca virão à sua casa. O coronavírus, eu já ia batizando com outro nome, o coronavírus nunca vai bater na sua porta. O ladrão nunca vai entrar. O mal nunca vai chegar à sua casa. E isso não é bíblico. Precisamos entender que mesmo sendo servos do Senhor, estamos vivendo em um mundo e somos ainda falhos, imperfeitos e sujeitos a tudo isso, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, para justos e injustos, para bons e maus. Lá em Eclesiastes, Salomão diz que o dia mau vem para todos. Não importa se você é um homem bom ou mau, o dia mau virá. Porque a nossa motivação em servir a Deus não é naquilo que Ele pode nos dar, mas naquilo que Ele é e já fez na cruz por nós. Segunda lição que podemos extrair aqui é que decisões urgentes nos desviam da vontade de Deus. Ainda no versículo 10, diz que desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Meus irmãos, em momento nenhum, nós encontramos nesse momento da sua vida, Abraão falando com Deus, indo orar e perguntando a Deus o que ele deveria fazer. Em momento nenhum. Abraão viu a crise, Abraão viu a dificuldade, qual foi a atitude que ele tomou? Vou para um lugar em que não tem crise. Naquela época o Egito era um lugar extremamente próspero, porque o ano inteiro
as plantações eram irrigadas pelo rio Nilo. Não é à toa que o Nilo era considerado um deus no Egito. Quando a gente chegar no livro de Êxodo, eu espero antes de eu ser jubilado, nós iremos entender que o Egito era cheio de deuses e um deles era o Nilo. Por isso que a primeira praga foi sobre o rio Nilo. As águas foram transformadas em sangue para mostrar que o Nilo não era Deus, não tinha poder. Abraão, ele olha para a dificuldade ali em Canaã. Vamos reconhecer que não era um lugar fácil de viver, Canaã. E ele olha para o Egito e vê fartura, ele vê prosperidade. E ele diz, é para lá que eu vou. Porque senão meu gado vai morrer de fome. Eu vou perder o que eu tenho. E ele desce para o Egito, sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar a direção de Deus. É muito perigoso isso, irmãos. Agir fora da direção de Deus. As nossas decisões urgentes, às vezes, nos levam para longe de Deus, para longe da vontade de Deus. Não, eu preciso fazer agora, eu preciso resolver agora, eu preciso decidir agora. Eu tenho entendido que nós precisamos discernir o tempo de Deus para a nossa vida em todas as áreas. Porque se você agir antes, por antecipação, você vai estragar. Mas se você deixar passar do tempo, vai apodrecer. Igual uma fruta que se tirar antes, ela não está boa para o consumo, porque ela está de vez. E se tirar depois, ela vai estar podre. Tem o tempo certo. Busca a Deus e Deus vai dar a direção certa e o momento certo para você tomar a atitude correta e Deus será glorificado na sua vida. Terceira lição. Até um homem de fé age sem fé em algumas situações, porque nós somos humanos. Os versículos 11 a 13 mostram isso. Ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. É Abraão falando para Sara aqui. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha só, irmãos. Uma atitude que leva a outra, uma decisão que leva a outra, e Abraão foi cada vez mais se afastando do plano de Deus, colocando em risco as promessas de Deus na sua vida, porque ele não orou, ele não buscou a Deus, não seguiu a direção de Deus, agiu por impulso, pelo senso da urgência. E agora, Abraão demonstra não ter fé em Deus, não ter confiança em Deus. A gente vê aqui que Abraão ele erra em dois momentos. Primeiro, quando ele vai para o Egito, confiando que no Egito ele tinha tudo que precisava, mas ele esqueceu que o Senhor disse que estaria com ele, que o abençoaria. Então ele não dependia da situação do lugar, do status quo de Canaã, ele dependia de Deus. Mesmo na seca, Deus o sustentaria para mostrar que era Deus na vida dele, mas ele não esperou em Deus, e ele vai então para o Egito. Mas ele erra também, ele falha, quando ele mente sobre a sua esposa. Ele combina com ela, e ela, como não tinha muita escolha, acabou se submetendo e aceitando. Mas a gente vê aqui a forma como Abraão tratou a sua mulher. Primeiro, ele a expôs à vergonha e ao perigo. Segundo, ele descumpriu o seu papel que Deus deu ao homem de proteger a esposa. E ele age de forma egoísta. Terceiro, ele desonra a esposa tratando ela como objeto. Era um fim, era um meio para um fim. Quarto, ele colocou o plano de Deus em risco. Você já imaginou se Faraó tivesse consumado a relação com Sara, porque ela foi para o harém de Faraó, mas não deu tempo ele se deitar com ela. Mas poderia ter colocado em risco o plano de Deus, porque alguém poderia dizer, talvez não seja de Abraão esse menino aí, talvez é de Faraó. Tudo isso porque Abraão não aprendeu uma lição valiosa. Como Warren Wiersbe diz, a fé verdadeira não necessita de esquemas. A verdadeira fé não necessita de esquema, precisa de confiança em Deus. A quarta e última lição que podemos extrair aqui desse trecho é que quando não ouvimos a voz de Deus, sofreremos as consequências depois.
Os versos 17 a 20 diz o seguinte: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que era tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. Meus irmãos, entendemos por desobediência o ato de alguém se rebelar contra a autoridade, ser insubmisso, quebrar princípios ou simplesmente não considerar a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, que Deus tem muito maior prazer na obediência do que nos sacrifícios. O que começa errado, nunca termina certo. O que começa errado, termina errado. Abraão começou errado. Não buscou a Deus, não consultou a direção de Deus, mentiu. Deu, como diz o carioca, deu ruim aqui. A história não terminou bem para ele. E nós temos aqui as consequências da desobediência e da incredulidade de Abraão. A primeira, Faraó é castigado. O texto diz que Deus manda praga à casa de Faraó. Você pode estar pensando, pastor, mas Faraó era uma vítima. Abraão mentiu, mas Faraó não era inocente, irmãos. E Deus pega a situação de Abraão, que Deus não aprovou, mas Deus ele reveste essa situação, que poderia terminar de forma trágica, em glória para o próprio Deus, porque Faraó reconhece que o Deus de Abraão era o Deus poderoso. Segunda consequência, Deus é desonrado no Egito. Faraó diz: foi que você fez isso? Por que você fez isso? Talvez se fosse hoje, Faraó tivesse dito para Abraão: e é porque é crente, e é porque vive na igreja, e age dessa forma, e se comporta assim, e anda desse jeito. Para ser crente como você, eu prefiro estar no mundo. Terceiro, Abraão é envergonhado, a casa caiu, irmãos. Ele foi descoberto. E aí Faraó o chama, e aí Faraó o deporta. Faraó era o Trump do tempo antigo. Deporta Abraão, expulsa ele, e diz: nunca mais volte, saia das minhas terras, você não é mais bem-vindo aqui. Mas a gente percebe que as consequências não só no tempo imediato, as consequências elas são a longo prazo às vezes. Por quê? Porque por causa desse atalho que Abraão pegou, desse desvio que ele fez aqui na rota de Deus, de ir para o Egito, quando não estava nos planos de Deus, Abraão ou ganhou ou comprou uma escrava. Aí lá no capítulo 21, nós ainda iremos ver os resultados ou as consequências desse desvio de Abraão aqui no Egito. Ele leva Agar, e lá na frente Sara diz: se deite com a escrava e gere um filho nela, e nós tomaremos como nosso. E dessa relação ilegítima, inclusive aos olhos de Deus, nasce Ismael. E o Agar está aí até hoje. Ismael é o pai dos árabes. Olha o conflito que existe até hoje entre muçulmanos e judeus. São irmãos, porque os muçulmanos são filhos de Ismael, filho de Abraão, e os judeus são filhos de Isaac, também filho de Abraão. Então as consequências, elas são a longo prazo. Quer um conselho de amigo? Não pegue atalhos, não se desvie da rota. Por mais difícil que o caminho esteja, permaneça nele, porque o Deus que te colocou nele é o Deus que vai te sustentar até o final. É o Deus que vai te guardar. É o Deus que vai te segurar pela mão. Eu queria concluir pontuando só algumas outras verdades que podemos extrair do capítulo 12. A primeira delas é que o cristão deve caminhar pela fé. Não vivemos por vista, mas por fé. Não vivemos confiados no que temos, no que somos ou que não conhecemos, mas no Deus que nos escolheu e tem a nossa vida em sua mão poderosa. Segundo, a fé genuína produz frutos. Vemos aqui que no final, quando Abraão é expulso do Egito, ele volta. E ele volta para onde, irmãos? Ele volta para o lugar do altar, o lugar em que ele havia abandonado.
ele volta para Betel, ele restaura o altar. A Bíblia diz que ele renova o altar do Senhor ali, e ali ele faz algo mais, ele invoca o nome do Senhor. Essa palavra invocar vem do latim, invocare, chamar para dentro. Abraão estava se reconciliando, estava renovando a sua aliança com Deus, ele estava dizendo: Deus, eu errei, eu desci para o Egito, eu não dei ouvidos à tua voz, eu não confiei no Senhor, eu não confiei na tua provisão, na tua palavra, mas eu voltei e agora eu quero restaurar a comunhão, a aliança, e eu quero reafirmar a minha fé no Senhor, e eu convido o Senhor para ser o Senhor da minha vida e dirigir a minha história a partir de agora. Uma quarta lição que podemos extrair é que a crise vem para testar e fortalecer a nossa dependência de Deus. Deus permite a crise porque há um propósito. Há um propósito. Quantas lições preciosas Abraão aprendeu aqui, mesmo com seus erros. Podemos aprender sem errar. Esse é o ideal. Porque o sábio aprende com os erros dos outros. O sabido aprende com seus próprios erros. E o insensato não aprende nem com seus próprios erros. A última lição é que Deus é a resposta para todas as crises da sua vida. Quando você estiver em crise, quando o problema bater à tua porta, quando as circunstâncias contrárias vierem sobre você, não corra para o Egito, não busque atalhos, não saia da rota, permaneça fiel, porque Deus tem tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Gênesis 13, 3 e 4 diz: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Nunca abandone o seu altar. Não saia de perto dele. E hoje à noite, é noite de restaurar o altar. Talvez você, por causa de uma situação, por causa de uma circunstância, você deixou o seu lugar do altar e você correu para o lugar da facilidade, achando que você ganharia, e você percebeu que você se perdeu, e perdeu mais do que você imaginava que perderia se tivesse permanecido. É noite de voltar para o lugar do altar, é noite de restaurar o altar, e é noite de invocar o Senhor, para que a sua comunhão com Deus seja restaurada, porque isso sim fará a diferença, porque luta vem e vai, mas Deus permanece fiel a nós, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Bendito é o nome do Senhor Jesus.